E aí, turma, como é que vocês estão? Bom, essa semana, semana de explicação, nós vamos estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, que no caso está no capítulo 5 do nosso livro didático, né? A Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu, teve início no ano de 1939 e foi até o ano de 1945. Primeiramente, a gente vai entender a Segunda Guerra Mundial como um acontecimento que transforma, né, transformador do século XX. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar várias transformações no mundo. Para entendermos a Segunda Guerra Mundial, nós vamos iniciar estudando, primeiramente, lógico, as causas, depois vamos para o desenvolvimento, né, o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. E, por último, para fecharmos o assunto, nós vamos para as consequências da Segunda Guerra Mundial, o que ela gerou, tá certo? Falando das causas da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Primeira Guerra Mundial, né? A própria Primeira Guerra Mundial, o fim da Primeira Guerra Mundial. No caso, vocês lembram que após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a assinatura do Tratado de Versalhes, que colocou a Alemanha como a principal culpada da Primeira Guerra Mundial. E aí, a Alemanha, ela vai vir com a ideia, ou seja, vai ser gerado, né, na Alemanha, um sentimento de revanchismo, de vingança, vamos dizer assim, para a Segunda Guerra Mundial. É transferido essa ideia de revanchismo para a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Por isso que a Primeira Guerra Mundial é uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Principalmente esse sentimento de revanchismo, ele chega muito forte, cresce cada vez mais em 1933, quando Hitler ele assume realmente o governo alemão, tá certo? A segunda causa, nós temos a crise de 1929, que nós já estudamos. Vocês lembram que essa crise aconteceu nos Estados Unidos, de 1929, devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e se estendeu pelo mundo, né? No caso, vários países, vamos dizer assim, pelo mundo, já que os Estados Unidos, ele era grande fornecedor de muitos produtos. E, no caso, na década de 30, os Estados Unidos está em crise, tentando sair, tentando reerguer sua economia, assim como vários países no mundo. E, no caso, a guerra gera uma economia, né? Ela fortalece a economia daquele país que se envolve na guerra de uma forma indireta no início, certo? No caso, temos como exemplo os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que se envolveu de início de uma forma indireta e só depois ele entrou definitivamente na guerra, na Primeira Guerra, como no caso de uma forma direta para decidir a Primeira Guerra Mundial. Como ele viu que durante a Primeira Guerra Mundial esse fato fez com que a sua economia tivesse um grande aumento, então ele achou na Segunda Guerra Mundial essa chance de sair dessa crise que já estava passando por vários anos. E foi isso que aconteceu, no caso, né? Ele se envolve na Segunda Guerra Mundial de uma forma primeiramente indireta, só para depois entrar de uma forma direta e decidir a guerra novamente. A terceira causa da Segunda Guerra Mundial, nós temos a ascensão dos regimes totalitários, que nós acabamos de estudar na aula anterior, no caso que foi o nazismo e o fascismo, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Podemos também falar sobre o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Mas se limitando mais para a causa da Segunda Guerra Mundial,
se falando de regimes totalitários, né, a gente vai especificar o nazismo, que aconteceu na própria Alemanha, e o fascismo na Itália. No caso, só lembrando que o nazismo é um movimento extremamente totalitário que cresceu na Alemanha, que na época estava em crise, né, pós Primeira Guerra Mundial, tendo um discurso que a Alemanha precisava se reerguer. Então, o nazismo trazia esse discurso de que a Alemanha ela precisava se reerguer definitivamente. A mesma coisa na Itália, com o fascismo. Então, a ideia da Segunda Guerra Mundial vem muito da ascensão desses regimes totalitários ultranacionalistas, que vão a todo custo tentar reerguer seus países. E, no caso, como quarta causa, nós temos o expansionismo alemão, que no caso, esse expansionismo alemão, Hitler, ele buscava recuperar regiões antes pertencentes à Alemanha, que pertenciam à Alemanha, só que eles perderam com a definição do Tratado de Versalhes com o fim da Primeira Guerra Mundial. E essas regiões eram ricas em matérias-primas valiosas para o desenvolvimento industrial, né, da Alemanha. Então, Hitler, nesse expansionismo, ele buscava recuperar essas terras que antes pertenciam à Alemanha e também conquistar fontes de matérias-primas em territórios sob o controle de povos considerados pelos nazistas inferiores. Hitler ele cobiçava, no caso, o petróleo da Romênia e o carvão e ferro, né, da Sibéria e o trigo ucraniano. Territórios estes que Hitler achava como, no caso, inferiores, povos inferiores. Para alcançar esses objetivos, em 1935, o governo da Alemanha estabeleceu o serviço militar obrigatório e iniciou o rearmamento das tropas. Tudo isso era contrário, né, no caso, o Tratado de Versalhes, as imposições do Tratado de Versalhes, que proibia, no caso, a Alemanha de, de reorganizar suas tropas. Só que a Liga das Nações, que ficava responsável por controlar, né, o expansionismo alemão, a tentativa de reerguimento do exército alemão, ela fechou os olhos para essas medidas de Hitler, para essas iniciativas de Hitler. Por quê? Porque, no caso, quem estava no comando das Ligas das Nações era a Grã-Bretanha e a França na época, e, e no caso, para esses países, esse expansionismo alemão iria combater, no caso, o socialismo desenvolvido pela União Soviética. No caso, eles deixaram a Alemanha reorganizar as tropas e dar início ao seu expansionismo, porque eles achavam que com isso a Alemanha, que era, no caso, inimiga da União Soviética, iria barrar o socialismo que estava ameaçando crescer na Europa. Foi tipo uma atitude de tolerância realizada pela Liga das Nações diante do expansionismo alemão. E essa política de tolerância, né, ficou conhecida como política de apaziguamento, tá certo? E no caso aí a gente fecha as 4 causas da Segunda Guerra Mundial, que fizeram com que a Segunda Guerra Mundial ela tivesse início. Antes de falarmos sobre a guerra em si, nós vamos falar, já falando sobre as causas, agora nós vamos falar sobre os pactos que foram selados, que foram firmados entre países europeus, asiáticos, antes da guerra realmente dar início, certo? O primeiro pacto foi o chamado Anticomitê, que no caso desse pacto ele aconteceu no ano de 1936 entre a Alemanha,
e o Japão. Esse acordo foi feito para combater a União Soviética, né, o progresso do socialismo na Europa e na Ásia. Mussolini, que já era aliado dos alemães de Hitler, né, aderiu ao pacto no ano seguinte, em 37, e assim foi firmado o compromisso bélico dos três países, que foi chamado de eixo. O eixo Berlim, Roma e Tóquio. E lembrando que como as ligas das nações fecharam os olhos para o expansionismo alemão, querendo que a Alemanha combatesse o desenvolvimento do socialismo, a Alemanha deu continuidade à sua expansão territorial, às suas conquistas pela Europa Ocidental. A Itália invadiu a Etiópia, conquistando ali esse território na África, e o Japão, aliado da Alemanha, junto com a Itália, conquista territórios na Ásia. E esses três países, eles, nesse pacto, eles selam ajuda entre si. No caso da guerra iniciando, né? Eles vão lutar de um mesmo lado, se protegendo, combatendo, no caso, o bloco inimigo. O segundo pacto firmado, acordo firmado antes da Segunda Guerra Mundial ter início, foi o Acordo de Munique, que aconteceu no ano de 1938, na cidade alemã de Munique. Esse acordo foi selado entre Inglaterra e França e a Alemanha. Ou, no caso, ocorreu uma reunião, que essa reunião ficou conhecida como a Conferência de Munique, no qual nesse acordo, a Inglaterra e a França, né, permitia que a Alemanha conquistasse e anexasse algumas regiões da Europa ao seu território. Só lembrando que a Inglaterra e a França administravam, né, a Liga das Nações. Entre essas regiões estava a região dos Sudetos, que ficava na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia. Essa região dos Sudetos é uma região montanhosa, né, da antiga Tchecoslováquia. Aí vocês poderiam perguntar por que que a Alemanha queria conquistar essa região, que era a região dos Sudetos, da Tchecoslováquia. No caso, a Alemanha sabe que naquela região, ou melhor, Hitler sabia que naquela região existiam muitas pessoas que fazem parte do que Hitler chamava de raça ariana. Pessoas que pertenciam a uma etnia de que os nazistas acreditavam ser a grande etnia. Então, pensando nisso, os nazistas queriam anexar os Sudetos, porque os Sudetos eram da origem do seu povo, e por isso aquela região deveria fazer parte do território alemão. Toda essa ideia de Hitler, que Hitler fazia, de anexar os Sudetos, fazia parte de um plano nazista de conquistar o espaço vital, ou seja, conquistar todos os territórios que possuíssem arianos, para fortalecer seu ideal de raça pura, para unir os povos arianos, certo? E que esses povos arianos, no caso, eles seriam os povos que iriam inferiorizar os outros povos não arianos. Nesse caso, o Hitler, através do nazismo, trabalha com a ideia da superioridade da raça, que isso, no caso, se chama eugenia, que os povos bem-nascidos são os superiores, no caso do nazismo são os arianos, segundo Hitler, e os mal-nascidos são os outros povos, os demais povos do mundo, que devem ser escravizados, inferiorizados pelos arianos. No caso, esse acordo de Munique foi firmado, né? A Liga das Nações, através da Inglaterra e França, permitiu que Hitler conquistasse os Sudetos. Tudo isso porque a Inglaterra e a França temiam o início da Segunda Guerra Mundial e eles achavam que deixar Hitler conquistar
esse território, ele não iria dar início à Segunda Guerra Mundial. E também, nesse acordo, estava estabelecido que ele conquistando os Sudetos, ele não iria mais expandir seu território. Ou, ao menos, no caso, se ele pretendesse conquistar novos territórios, isso só iria acontecer se ele realizasse um pedido à Liga das Nações e ela autorizasse, certo? Só que a gente sabe muito bem que isso não aconteceu. Hitler conquistou os Sudetos, só que ele não cumpriu com o acordo, né? Ele deu continuidade ao seu expansionismo. E no caso, o terceiro e o último pacto estabelecido foi o Pacto Germânico, estabelecido antes da Segunda Guerra Mundial ter início, foi o chamado Pacto Germânico, que foi entre a Alemanha e a União Soviética, o Pacto Germânico Soviético de Não Agressão. Esse foi o nome dado a esse pacto entre a Alemanha e a União Soviética. De acordo com esse pacto, né, cláusulas desse pacto, se a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, e a França decretassem guerra à Alemanha, porque no caso Hitler não estava cumprindo com o Acordo de Munique, de não expandir mais seu território, né? No caso, a União Soviética iria ficar fora do conflito. Ela não iria atacar a Alemanha, assim como também a Alemanha, no caso do início da Segunda Guerra Mundial, não iria atacar a União Soviética. Isso aconteceu por quê? Porque os alemães, eles estavam querendo atacar a Polônia, certo? Que era uma região na qual ficava no meio entre, de um lado, a Alemanha e do outro, a União Soviética. E no caso, nesse acordo, no caso, se Hitler conseguisse atacar a Alemanha, desculpe, a Polônia, a Alemanha iria partilhar a Polônia com a União Soviética, no caso. E assim foi feito, né? Hitler ele atacou a Polônia, conquistou e dividiu o território polonês entre ela e a União Soviética. E no caso, esse ataque começou no dia 1º de setembro de 1939, que Hitler divulgou essas operações militares de invasão à Polônia. Em retaliação, 2 dias depois do ataque à Polônia, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Em poucas semanas, a Polônia foi arrasada e o exército alemão tomou o país. E no caso, a Segunda Guerra Mundial teve início. Então, vamos dizer assim, o estopim realmente da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia pelos alemães. Assim como a Primeira Guerra Mundial teve o seu estopim, que foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, então a Segunda Guerra Mundial, o estopim da guerra foi a invasão da Alemanha, que a Alemanha realizou na Polônia, descumprindo todos os acordos que já tinham feito com a Grã-Bretanha e a França. Agora nós vamos falar dos principais acontecimentos que ocorreram após o início da Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, com a guerra iniciada do ano de 1939 a 1941, a Alemanha vai vencendo a guerra, se utilizando de estratégias eficazes, como a Guerra Relâmpago, que, inclusive, essa estratégia a Alemanha utilizou antes da guerra dar início, né, ao ataque à Polônia, que foi o estopim, que foi o que iniciou a Segunda Guerra.
Essa estratégia da Alemanha, da Guerra Relâmpago, acontecia através da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, na qual eles chegavam no território inimigo, muitas vezes à noite, e bombardeavam o país de surpresa, o dominando. Essa estratégia era chamada de Blitzkrieg ou, como já mencionei, Guerra Relâmpago. E se utilizando dessa estratégia, a Alemanha conseguiu conquistar a França, ou seja, ela conseguiu invadir a França no ano de 1940, onde em Paris o governo francês foi obrigado pelos alemães a assinar o armistício com a Alemanha. No caso, para quem não sabe o que é armistício, é a suspensão temporária dos ataques entre as duas colisões, no caso, entre a Alemanha e entre a França, onde o território francês foi ocupado, boa parte dele, pelos alemães, e teve que colaborar com os alemães. Que esse governo colaboracionista ficou conhecido como República Vichy, ou Vichy, assim querendo chamar, administrado pelo general Henri Pertin, que no caso era alemão. O objetivo da Alemanha era, após dominar a França, a Alemanha partir para a dominação, para dominar a Inglaterra. Só que a França era um país fragilizado, porque se você for ver, fragilizado geograficamente, porque se você for olhar, observar o mapa, né, a França, ela faz fronteira com a Alemanha, com a Itália, que era, no caso, na época, aliada da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, a Espanha, que era, no caso, não era ali, vamos dizer assim, aliada da Alemanha, mas se, no caso, ela fosse entrar na guerra, então, como era um regime totalitário, eles defendiam um regime totalitário, então ela iria, no caso, supostamente ficar do lado da Alemanha. Então, assim, e economicamente também, a França era muito fragilizada, não era tão bem economicamente. Já a Inglaterra, não, a Inglaterra era muito bem equipada economicamente e também tinha o mar, vamos dizer, um trecho de mar que separava a França da Inglaterra, já que os alemães eles queriam da França ir para o território inglês. Vamos dizer assim, que o mar protegia, né, a Inglaterra. E no caso também, os ingleses, eles tinham uma marinha muito bem equipada, muito bem preparada para se proteger dos ataques do inimigo. O território inglês, em todo o Canal da Mancha, que é o canal que separava a Inglaterra da França, né, no caso, era bem, a marinha inglesa fazia ali toda a proteção, muito bem. E não conseguindo atacar a Inglaterra através do mar, porque sabia que a Inglaterra era muito bem preparada para se defender, né, através do mar, a Alemanha ataca a Inglaterra pelo ar, através da sua força aérea alemã, a Luftwaffe. Só que os alemães, eles não esperavam que os ingleses estivessem também muito bem preparados para se defender de um ataque aéreo, já que eles já sabiam que, no caso os alemães, eles gostavam de atacar através da sua força aérea Luftwaffe. Então, esse ataque à Inglaterra, realizado pelos alemães pelo ar, né, de forma aérea,
não funcionou, porque também os ingleses, eles estavam muito bem preparados. E assim, ocorre no ano, já no finalzinho do ano, no início, aliás, desculpa, no iníciozinho do ano de 1941, a primeira, vamos dizer assim, derrota dos alemães na guerra. Só que assim, mesmo diante dessa derrota, os alemães eles não se abalam, né? Eles, o que é que eles fazem? Eles assinam um acordo em 1940 chamado de tripartite, que foi um acordo estabelecido entre a Alemanha, Japão e Itália, certo? Lembrando antes que a Alemanha, Japão e Itália já tinham um acordo, né, o acordo do eixo Berlim, Roma e Tóquio, no qual esse acordo era apenas para combater o socialismo. Só que esse acordo do tripartite, ele aconteceu quando a guerra já estava acontecendo, em 1940, e no caso, foi um acordo no qual os japoneses resolveram realmente proteger ali a Ásia dos ataques dos grupos aliados que eram inimigos da Alemanha. E acontece também no ano de 1941, os alemães, eles quebram o pacto que tinham com a União Soviética, né, que era o pacto de não agressão, e passam a colocar em prática, no ano de 1941, a Operação Barbarossa. Essa Operação Barbarossa, colocada em prática pelos alemães na União Soviética, né, visava derrotar o socialismo e apoderar-se de recursos naturais vitais, como petróleo, para a continuidade da guerra. Em um primeiro momento da Operação Barbarossa, os alemães obtiveram algumas vitórias importantes. Chegaram a invadir Leningrado, parando as portas de Moscou em outubro. No fim do ano, a campanha nazista na União Soviética começou a mudar. Por quê? Porque o Stalin ele resolveu colocar em prática, né, como forma de contra-ataque, a tática da terra arrasada. No caso, os soviéticos destruíram as suas plantações, as casas e mantimentos que pudessem garantir a sobrevivência dos alemães em território russo. Além disso, com o inverno rigoroso, a situação das tropas nazistas piorou, o que fez com que eles recuassem, eles não fossem adiante com a operação, se configurando aí como, no caso, a segunda derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. No ano de 1941, o Japão ataca, né, a base militar de Pearl Harbor, na ilha do Havaí, e os Estados Unidos eles entram na guerra. Por que que o Japão eles atacam a base norte-americana, né, de Pearl Harbor? Porque no caso os Estados Unidos estavam tentando impedir, os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, mas os japoneses eles estavam tentando conquistar a China e no caso os Estados Unidos que mantinham uma relação comercial com a China muito intensa, passaram a tentar impedir essa invasão. E foi aí que os japoneses resolveram atacar a base norte-americana na ilha do Havaí, a Pearl Harbor. Um dia após o ataque japonês a Pearl Harbor, no caso que boa parte da frota dos Estados Unidos no Pacífico afundou ou ficou fora de combate,
o presidente dos Estados Unidos na época, o Franklin Delano Roosevelt, entregou ao Congresso do país uma mensagem anunciando a intenção de declarar guerra ao Japão, que foi prontamente aceita pelo Congresso. E aí, no caso, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. Antes, os Estados Unidos eles só estavam fornecendo produtos industrializados para os países envolvidos na guerra, assim como também armamento. Então, os Estados Unidos, nesse período aí que foi atacado pelos japoneses, a indústria estava em ritmo acelerado, né, porque ele estava fornecendo produtos para os países envolvidos na guerra, já que eles não podiam produzir. Além dos Estados Unidos estarem com seu exército bem treinados. Os Estados Unidos entrando na guerra fez com que o Brasil ele fosse pressionado a também entrar na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque na época o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas já estava mantendo relações econômicas com os Estados Unidos, ou seja, pedindo dinheiro emprestado aos Estados Unidos. O Brasil já era devedor aos Estados Unidos. E no caso, só que o Brasil, ele também mantinha relações cordiais, diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão. Como os Estados Unidos pressionou o Brasil a entrar na guerra, então, e o Brasil ele teve que entrar, né, porque ele devia dinheiro aos Estados Unidos, o Brasil foi obrigado a romper com essas relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, Itália e Japão. Em retaliação, em janeiro de 1942, submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros. Esse incidente determinou a entrada definitiva do Brasil no conflito mundial, do lado dos aliados, que já tinha, né, no caso, a Inglaterra, já tinha a União Soviética e, no caso, agora, os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil contribuiu com os aliados na guerra de diferentes formas. O governo brasileiro concedeu bases militares às forças aliadas em algumas regiões estratégicas, como Belém, Natal e Recife, aqui no Brasil. Forneceu matéria-prima, como a borracha, o minério de ferro, e enviou soldados da FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, que era a Força Aérea Brasileira, para lutar contra os alemães na Itália e na Holanda. Em contrapartida, o governo Vargas recebeu créditos para a recuperação das jazidas de ferro de Minas Gerais. E, no caso, a implementação da Companhia Vale do Rio Doce e para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Lembrando que a entrada do Brasil na guerra, ao lado dos aliados, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética, também gerou consequências para os imigrantes alemães, japoneses e italianos e seus descendentes que viviam no Brasil. Muitos perderam seu emprego, no caso, o Getúlio Vargas, ele fez com que eles fossem demitidos, porque eles eram considerados inimigos. Foram alguns presos, tiveram sua residência invadida, foram proibidos de ensinar sua língua de origem e de publicar materiais em seu idioma. Então, assim, o Brasil, ele combateu os civis que estavam morando no Brasil, né, os alemães, japoneses e italianos. Então, assim, a gente percebe que no ano de 1942, a guerra começa a tornar favorável aos aliados, né? No caso, porque temos aí a Inglaterra, os Estados Unidos, a União Soviética e o Brasil lutando juntos contra a Alemanha e a Itália e o Japão. No caso
No mar, os norte-americanos impuseram derrotas aos japoneses. Em terra, os soviéticos resistiram, né, a União Soviética resistiu ao avanço alemão. No norte da África, em 43, os alemães eles foram vencidos por tropas anglo-americanas e em julho do mesmo ano ocuparam a Sicília e desembarcaram na Península Itálica, onde derrubaram o governo de Mussolini na frente ocidental. Depois da vitória em Stalingrado, os soviéticos esmagaram os alemães na Batalha de Kursk, em julho de 43. A operação decisiva da frente ocidental ficou conhecida como Dia D. Ocorreu no dia 6 de junho de 1944. Nesse dia, as forças aliadas, comandadas pelo general norte-americano Dwight, desembarcaram na província francesa da Normandia. A ação envolveu cerca de 150 mil soldados, além de navios de guerra e aviões. Os aliados iniciaram seu avanço em direção à Alemanha, libertando Paris, que estava sob o domínio dos alemães, dos nazistas. Enquanto isso, o exército soviético, no extremo oposto da Europa, libertava a Romênia, a Bulgária e a Polônia do domínio alemão. No ano de 1945, a corrida para Berlim, né, foi disputada por exércitos soviéticos partindo do leste e norte-americanos e britânicos pelo oeste. As forças alemãs tiveram sucessivas derrotas, sem perspectiva de vitória. No final de abril de 45, Hitler e sua companheira Eva Braun suicidaram-se e, diante disso, em maio daquele ano, a Alemanha assinou sua rendição. No Pacífico, porém, a guerra ainda se estendeu por 4 meses. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos conquistaram a ilha japonesa, Hiroshima, importante ponto estratégico que abriu caminho para os ataques contra o Japão. Diante das constantes investidas norte-americanas na Ásia, tentando fazer com que os japoneses eles se rendessem, né, após a rendição da Alemanha, os japoneses intensificaram sua resistência com os kamikazes, pilotos que no caso se sacrificavam, né, sacrificavam a própria vida, lançando-se em aviões carregados de bombas contra os navios aliados. Os ataques dos kamikazes provocaram muitas baixas nas embarcações inimigas. Só que diante dessa situação de percas, né, de embarcações, os Estados Unidos, no dia 6 de agosto do ano de 1945, ele se utiliza da bomba atômica, né, um novo tipo de arma, e ataca a cidade de Hiroshima, no Japão. Foi o primeiro ataque nuclear, né, da história, em 6 de agosto de 1945, matando imediatamente cerca de 70 mil pessoas. O segundo aconteceu na cidade de Nagasaki, no Japão, também no Japão, 3 dias depois ao ataque de Hiroshima, ou seja, no dia 8 de agosto de 45, no qual mais de 80 mil pessoas morreram de imediato. Só que ao explodir, a bomba atômica liberou bolas de fogo com um calor de milhões de graus Celsius e altas doses de radiação. Os sobreviventes contraíram graves queimaduras. A radiação contaminou o solo, o ar e as pessoas, causando muitas doenças, como o câncer, que até hoje afetam sobreviventes e seus descendentes. Depois do calor, uma onda de choque, com velocidade de 1.000 km por hora, devastou tudo que encontrou em um raio de 2 km, certo? Estima-se que semanas após os ataques, cerca de 300 mil pessoas, ou seja, japoneses, tenham morrido devido a essa bomba.
Diante dessa tragédia, o Japão, ele teve que se render, né? E assinou, no caso, em setembro de 45, a sua rendição. Foi um ataque terrível que os Estados Unidos realizou, cruel mesmo, onde morreram milhares de pessoas inocentes. E assim, com esse ataque dos Estados Unidos às cidades do Japão de Hiroshima e Nagasaki, em setembro de 45, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim, com a vitória dos aliados, ou seja, da Inglaterra, França, Estados Unidos, Brasil e União Soviética. Após a rendição do Japão, né, após o decreto do fim da guerra, ocorreu os chamados acertos de contas entre os vencedores, né, e seus aliados. Com a criação, no caso, em 1945, da ONU, que no caso a ONU é a Organização das Nações Unidas, que viria a substituir a Liga das Nações. E, no caso, a sua função seria manter a paz no mundo, garantindo também os direitos humanos. E foi também assinado, após a criação da ONU, em torno de 50 países, excluídos menos, com exceção da Alemanha, da Itália e do Japão. Eles assinaram a Carta das Nações Unidas, no caso na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E nessa carta firmava o compromisso dos países membros em garantir a paz e a segurança internacional, promovendo o progresso econômico e social das nações e sempre estimulando o respeito aos direitos humanos. E no caso, a ONU seria responsável por vigiar, né, se fazer manter esse acordo. Foi também em 45, após o final da guerra, aconteceu a Conferência de Potsdam, no qual essa conferência iria, no caso, determinar o futuro da Alemanha. E, no caso, sim, estiveram presentes nessa conferência o Stalin, né, da União Soviética, o primeiro-ministro da Inglaterra e o Henry Truman, que no caso foi o sucessor de Roosevelt na presidência dos Estados Unidos. E no caso, os líderes aliados decidiram dividir o território alemão e a cidade de Berlim em 4 zonas de administração, na qual uma ficava nas mãos dos franceses, outra zona na mão dos britânicos, outra zona ficava na mão dos norte-americanos e a quarta zona na mão da União Soviética. E a Alemanha deveria pagar aos aliados uma indenização. Essa indenização mais ou menos era no valor de 20 bilhões de dólares, além de ceder parte de seu território à Polônia, no qual ela tinha invadido, e também ceder parte do seu território à União Soviética, para julgar os criminosos de guerra e desmilitarizar a Alemanha e punir os agentes financeiros que subsidiaram os nazistas. Foi, no caso, para fazer isso, foi criado um tribunal internacional sediado em Nuremberg, na Alemanha, fazendo com que decretasse realmente o fim da Segunda Guerra Mundial.